Olá, prezados, eu sou Lucas Oliveira e o tema do vídeo de hoje é Cid Gomes, retroescavadeira e milicianos. Houve legítima defesa? Estourou nos noticiários ontem a notícia de que o senador licenciado Cid Gomes teria tomado 2 tiros no peito. E hoje a gente vai fazer uma análise jurídica do caso concreto e tentar explicar algumas situações de direito. E também para evitar que alguns oportunistas, se valendo da militância, passem informações erradas à população. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar o que você acha sobre a situação, de se inscrever nesse canal. Depois da vinheta a gente se fala. Bem, gente, só para esclarecer, o primeiro ponto central, nefrálgico da situação é que policial não pode fazer greve no Brasil. Aí você me pergunta, nossa, mas por que o policial não pode fazer greve? Ele é um profissional como outro qualquer. Não, gente. O policial porta arma, tem a prerrogativa de portar arma por nossa Constituição. Porém, quando você tem, digamos assim, direitos, você também tem deveres. Um dos deveres do policial é não fazer greve. É meramente por conta da violência dos bandidos, assim apontados como bandidos? Ou uma questão de soberania? Para mim, uma questão de soberania principalmente. Somos um país de democracia recente, pouco tempo de democracia, vemos abalos diariamente nessa estrutura democrática. E não se esqueçam que que sofremos um golpe militar, né? com truculência, com força, com uso das armas do Estado, tá? Então, esse histórico favorece para que seja proibido, para que seja defeso que policiais façam greve, tá? Que realizem motim e principalmente que encapuzem seus rostos. Por quê? Porque a própria Constituição, em qualquer hipótese, veda a manifestação anônima, tá? Por si só é temerário esse tipo de comportamento. Além do mais, naquele contexto, os policiais estavam esvaziando pneus de outros policiais que queriam estar em atividade, então, ou seja, era um grupo fechado. Para mim, isso é milícia, de forma anônima. Tocando terror na cidade, mandando comerciantes fechar. Gente, polícia não manda em nada. Polícia cumpre o que a lei manda. E a lei fala que polícia não pode fazer greve. Não podendo fazer greve, quando o policial faz greve, a meu ver, ele se alia à criminalidade. Por quê? Pelos 2 pontos que eu falei anteriormente. Você deixa a situação à mercê dos bandidos. E 2, você vira o próprio bandido. Tá? Porque vai começar a tomar atitudes incorretas, principalmente nesse motim em Ceará, que depredaram a cidade, queriam mandar na população. E, gente, quando você vê o Estado Democrático em risco, dá vontade de pegar as foices, ou o que tiver na mão, ou retroescavadeira, e ir para cima. E foi o que aconteceu com o senador Cid Gomes. A meu ver, não entendo que foi uma atitude sensata da parte dele, ainda mais por representar o Estado Federativo do Ceará, enquanto senador. Porém, a gente não pode esquecer que as pessoas são feitas de carne e osso. Imagine você vendo sua cidade natal sendo atacada por supostos policiais militares, por milicianos, e o que é que você faria por isso? De repente, a gente exalta valores em políticos que não deveriam ser exaltados. Eu prefiro um político que sinta do que um político que não sinta as dores do povo. Aí você fala, pode ser populismo. Pode ser populismo. Porém, o que a gente vê é inércia total. Não estou apoiando a atitude, acho que foi uma atitude arriscada no sentido, inclusive para ele, inclusive para a população que o acompanhava. Mesmo que ele se apresentou ali como um cidadão comum, ele representa uma força política muito grande ali naquele setor, naquela localidade, no estado em si, ele representa uma grande força política. Então, ele acabou levando a população para uma situação de risco.
se colocou em risco e colocou a população em risco. Aí eu vi muita gente falando aí, o cara invade o quartel militar, que é o quê? Com retroescavadeira. Gente, eu já falei que é ilegal, motim militar. Eles não estavam com militares, eram bandidos ali. A população estava sendo subjugada, então ela tinha o direito de imprimir a força necessária para fazer cessar, já que até então não havia intervenção federal naquele momento. Entendo eu que quando os policiais têm aquelas atitudes, se configura o estado de exceção. Então, a força da arma não pode prevalecer sobre a força do Estado, tá? Principalmente do Estado democrático de direito. Os policiais são cumpridores, são servos da lei, não estão acima da lei. Mas foi legítima defesa porque tinha mulheres, crianças. Acho que a retroescavadeira provavelmente ia matar. Vamos aos fatos. Primeiramente, pelo que eu vi do vídeo, ele apenas empurra o portão e para. Antes disso tudo, ele pede para que eles esvaziem a localidade, saiam com as crianças, saiam com os filhos, para que a paz se instaure. Isso é autotutela pura, gente. É um direito do cidadão, diante da ilegalidade, fazer cessar e até dar voz de prisão a criminosos. Depois disso, depois que ele deu esse aviso, a situação só piorou. Já tentaram realizar agressões, e aí foi quando a situação ficou pior. Ele colocou a retroescavadeira em cima do portão e depois disso parou. Logo em seguida, ouviu-se os tiros desferidos em seu peito. Primeira coisa, a legítima defesa tem um traço muito importante. O cidadão não deve estar... O cidadão que se quer se valer da legítima defesa não deve estar em situação de ilicitude. Situação de ilicitude é: você chega, comete um homicídio, tenta cometer um homicídio, por exemplo, outro cidadão vai lá e quer impedir. Aí você, na ideia de que você tem legítima defesa, você vai lá e mata o cidadão que ia salvar a pessoa que você ia matar. Basicamente isso. Não pode acontecer essa situação na legítima defesa. A legítima defesa, você tem que estar agindo em conformidade com o direito, não pode estar cometendo outro crime para poder fazer jus a essa excludente de ilicitude. O direito vai falar assim, nessa situação aqui eu permito que você realize tal conduta. Mas naquele caso não. Estavam mascarados, estavam armados, estavam fazendo greve, estavam causando danos, ameaçando a população, cometendo crimes indiscriminadamente. Então, legítima defesa não se aplica. Outra questão é que a legítima defesa tem a característica de cessar o perigo imediato com o menor dano possível. Senão, configura excesso da legítima defesa. Como assim? Se um bandido vem roubar minha casa, eu vou evitar. Eu tenho uma arma, eu vou evitar que ele roube a casa. Eu vou dar um tiro, um único tiro, em uma localidade que, ao mesmo tempo, imobiliza o bandido e, ao mesmo tempo, não o mate ou não configura excesso. Porque você dá 2 tiros no peito, você quer o quê? Você quer matar. Então, quem age com excesso responde pelo excesso, ou seja, excesso, homicídio. Tá? Tentativa de homicídio no caso em concreto. Então, gente, é preciso observar as situações de modo um pouquinho mais racional, não pegar a principiologia do direito e querer aplicar esses casos indiscriminadamente. Então, gente, forte abraço, até a próxima.